Olá pessoal, sou o professor Fernando, professor de Física do Tottenham, e nós estamos aqui agora para abrir o módulo 3 de Cinemática, onde nós vamos trabalhar o movimento circular uniforme, ok? O que vai ser visto aqui? Apenas movimento circular uniforme, nós vamos finalizar com isso o terceiro movimento. Já estudamos MRU, já estudamos MRUV, agora nós vamos partir para o MCU. Até então nós trabalhamos apenas trajetórias retilíneas, nós vamos abrir esse movimento com trajetória curvilínea, correto? Só que tem alguns nomezinhos que a gente precisa trabalhar antes, entre eles período e frequência, correto? E aí depois a gente esboça um movimento circular e a gente começa a discutir o movimento curvilíneo direto, tá bom? Então olha só, nós precisamos diferenciar período e frequência, nós precisamos, dentro do exercício, saber identificar quando a referência é feita a período e quando a referência é feita a frequência. Primeira dica que eu dou. Quando se referir a período, gente, nós estamos nos referindo a tempo, ok? Mas não é qualquer tempo. Eu tomei a liberdade de, como o movimento é um movimento circular, eu estou me referindo a tempo de uma volta completa, correto? Então, sempre que falarmos em período, nós estamos falando em uma volta, em um ciclo, em uma revolução completinha, tá bom? Tem como representar isso matematicamente? Tem. Período nada mais é do que a razão entre o tempo, tá? Tempo e o número de voltas, tá bom, gente? Só que eu penso assim, ó. Se eu vou buscar uma unidade para período, aquilo que representa, o que permite identificar período, eu vou colocar aqui do lado, ó. Unidade. Quando eu penso em tempo, segundo. Quando eu penso em número de voltas, o período nós buscamos para uma volta completa. Então, divido por 1. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, nós vamos utilizar a unidade segundo, tá bom, gente? Até vou escrever por extenso aqui, ó. A unidade segundo, correto? Então, período nós temos como tempo, mas não um tempo qualquer, o tempo de uma volta completa, volta por se tratar de um movimento circular. Agora, quando nós pensamos em frequência, nós estamos pensando em repetições, ok? Então, quando se fala em frequência, nós vamos contabilizar o número de voltas, só que por unidade de tempo. Se vocês derem uma olhadinha, é o inverso de período, né? Período é o tempo pelo número de voltas. Não, aqui é o número de voltas pela unidade de tempo. Pode ser representado uma equação? Lógico que pode. Frequência, número de voltas pelo tempo. Ok? Então aqui, uma equaçãozinha para frequência. Se nós tivermos que, ao invés de ser fornecido o valor direto de frequência, nós tivermos que calcular frequência, essa é a forma de numericamente se obter frequência. Tá bom? Eu vou puxar aqui do ladinho a unidade e aqui tem que abrir bastante o olho. Primeiro, número de voltas. Vamos buscar uma volta completinha ali? Tranquilo. Tempo, segundo. Tem expoente nesse segundo? Tem, se não aparece nada, corresponde a 1. Só que eu não quero o inverso desse tempo, eu quero mandar esse segundo acima. Então, quando nós invertemos aqui, nós temos que inverter o sinal do expoente, ele sobe segundo na menos 1. Tá bom, gente? E esse segundo na menos 1, nós podemos abreviar por Hertz, que é a unidade de frequência. Quando nós vamos buscar unidade de tempo, nós buscamos segundo. Quando nós vamos buscar frequência, nós buscamos em Hertz. O que eu te peço cuidado em prova? Cuida o chamado RPM, tá? Onde nós temos ali rotações por minuto. Aí de repente alguém me pergunta, poxa, mas dá para usar? Gente, se a prova é objetiva, cuida se a resposta é pedida em Hertz. Cuida se a unidade de frequência é Hertz, então você não pode trabalhar em RPM, nós vamos ter que fazer uma conversãozinha. E como é que é feita essa conversão? Bom, vamos fazer o seguinte, RPM, R é de rotações, correto? Por é a razão, relação, minuto, tá? Unidade de tempo. Só que nós estamos discutindo aqui período em segundo. Nós estamos chegando na frequência em segundo na menos 1. Então nós não vamos trabalhar com minuto. No lugar do minuto eu coloco o equivalente 60 segundos. E aí nós deixamos de ter rotações por minuto e passamos a ter rotações por segundo. Tá, mas isso matematicamente como é feito? O que se faz é o seguinte,
Se aparecer RPM, você divide por 60, que foi essa divisão que nós fizemos aqui. E automaticamente nós passamos para RPS, que são rotações por segundo. E aí você me pergunta, tá, e o que seria RPS? RPS é o mesmo que Hertz, tá bom, gente? Feita a transformação, é só cuidar o exercício, ver a unidade da resposta que está sendo dada, se a prova é objetiva, identificou Hertz, por favor, não trabalha com RPM. Você divide por 60 e automaticamente você passa em rotações por minuto para segundo e nós podemos simplesmente trocar por Hertz e encontramos a unidade de frequência. Fechamos aqui período de frequência, tá? No próximo vídeo nós vamos discutir velocidade linear, também chamada tangencial, dentro do mesmo movimento, só que daí com um esboço de um movimento circular propriamente dito. Um abração, gente.